A cada dia, 13 mulheres são vítimas de feminicídio e 196 mulheres vítimas de estupro no Brasil. São mães, filhas, amigas, cujas vidas são interrompidas pela violência de gênero. Cada número representa uma história devastada, uma família destruída e uma sociedade que falha ao proteger as suas mulheres. E para falar hoje sobre os desafios no enfrentamento à violência de gênero, eu converso com a professora Alice Bianchini, que é advogada e especialista em violência de gênero. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, Alice, ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria e honra te receber aqui para a gente conversar de um tema tão importante à sociedade brasileira, que é o enfrentamento à violência de gênero. Nós temos números assustadores no Brasil no que diz respeito à violência contra a mulher. Só o ano passado foram cerca de 1.450 feminicídios, 226 apenas no estado de São Paulo. Eu gostaria, então, de começar te perguntando o que esses números nos mostra sobre quem somos como sociedade. Bom, eu acho que primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de falar desse tema tão importante, né? Um momento especial porque nós temos dois documentos relativamente não, bastante importantes que vão dar conta da situação que a gente está vivendo. Mas então, primeiro, parabéns por esse programa, obrigada por abrir essa oportunidade da gente falar sobre ele. E o ponto que eu queria começar são os dados, né? Então, eu sempre gosto de dizer, o que não se mede não se muda. Exato. Então, a partir do momento, e é interessante que a medição em relação à violência contra a mulher vai acontecer, doutora Letícia, no Brasil somente a partir da década de 90. Até então, a gente não sabia exatamente como que era o drama que muitas mulheres viviam dentro das suas próprias casas. Então, a gente tem esses dados. Então, o que não se mede não se muda. Saiu recentemente o Atlas da Violência, trazendo números muito assustadores para nós, né? E isso faz com que a gente sofra um impacto e pense exatamente sobre isso. O que a gente pode fazer enquanto sociedade em relação a esse tema. Mas o que eu acho importante a gente falar, que nós estamos aqui, você fez um recorte de números de mortes de mulheres. Sim. E da onde que vem esse número? Então, acho que é importante a gente primeiro falar sobre isso. Ele vem do sistema de saúde. Então, não são os processos que estão lá no sistema judiciário, não são os processos que eventualmente podem vir para a magistrada, para o magistrado. Não, ele vem do sistema de saúde. Lá no sistema de saúde, a gente tem um formulário que se chama SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, a gente pega o número de mortes de mulheres, classifica também somente em relação às mortes violentas, porque a gente tem nessa classificação as mortes naturais e as mortes acidentais. Uhum. Então, essas duas não entram nesse cômputo. Sim. E pegamos só as mortes violentas de mulheres. E, a partir daí, a gente divide pela quantidade de mulheres que a gente tem no Brasil e podemos fazer também isso por estados e podemos fazer isso por regiões e podemos fazer isso por município. Claro. E o Brasil, então, quando a gente faz esse cômputo, comparando com outros países que fazem essa mesma metodologia, o Brasil chega ao 5º país que mais mata mulheres. Então, realmente, a gente está falando de algo assustador, algo muito preocupante e que exige imediatas ações em relação não só ao poder público, como também à sociedade. Assustador, muito. Alice, e além desse ponto, também há a questão da subnotificação, né? Porque nem tudo chega ao sistema de saúde. Eu gostaria que você pudesse explicar para quem nos ouve o que significa, porque o que chega, qual a notícia que chega da morte? E há a terminologia que foi criada recente do feminicídio. Mas nem toda morte de mulher, ela configura efetivamente um feminicídio. Então, eu gostaria que você explicasse para quem não está familiarizado com esse tema, em que consiste o feminicídio. Isso, o feminicídio, então, pela nossa legislação, que é desde 2015, porque isso é muito importante de colocar, não é toda a morte de mulher que vai ser representada Sim. pelo feminicídio, né? Somente em 3 situações. Quando há uma violência no contexto no contexto doméstico ou familiar, né, no contexto da Lei Maria da Penha, quando existe um menosprezo em relação à vítima ou quando existe uma discriminação em relação à vítima. Então, para entender, compreender isso, eu pego um exemplo que vai acontecer não é no Brasil, mas no Canadá, em que mulheres estudavam engenharia, né, poucas mulheres estudavam engenharia, e eis que, de repente, um dos alunos, colega dessas mulheres, entendeu que as mulheres não deveriam estudar engenharia e simplesmente vai até a sala de aula e mata
essas mulheres, objetivamente essas mulheres. É um caso real. É um caso real que aconteceu no Canadá, exatamente. Ele vai dar ensejo, inclusive, a um movimento que eu acho muito importante da gente falar, que é o Laço Branco, que é o movimento dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E eu já começo falando isso, doutora Letícia, porque enquanto a gente estiver falando de mulher para mulher, é muito pouco, é necessário, mas não é suficiente. Então, a gente tem que envolver os homens nessa discussão, muito importante. Então, espero que esse nosso programa esteja sendo ouvido também por homens, porque a gente precisa dos homens nessa nossa luta pelo fim da violência contra a mulher. Exato, tem toda a razão. E, Alice, nós temos, assim, leis duras no Brasil com relação à temática, o enfrentamento da violência contra a mulher. Mas por que, ainda assim, esses números não diminuem? Porque ainda assim a violência ainda é tão brutal contra a mulher. A gente não está dando conta, a legislação não é suficiente. Como você enxerga esse panorama? Isso, quando a gente pensa na nossa legislação brasileira, independentemente da questão dos crimes contra as mulheres, nós temos uma legislação bastante severa, comparando com a própria América Latina e principalmente se a gente compara com a Europa, né? Então, a gente tem uma legislação severa. Agora, o ponto, doutora Letícia, para a gente colocar aqui é o seguinte, enquanto a gente estiver pensando na legislação, quando a gente vai pensar em aplicação de uma pena, o crime já aconteceu. Exato. Então, o que a gente tem que pensar? É na prevenção primária, que vai dizer o que a gente pode fazer para que o crime não aconteça, a prevenção secundária, que vai constituir na seguinte situação: o crime já aconteceu, mas o que fazer para que ele não repita a existência dessa violência, né? E a prevenção terciária, que a gente aí sim vai trabalhar em relação à reparação do dano, ao que pensar nas consequências desse crime. Mas o que eu queria destacar aqui é a prevenção primária. E a prevenção primária, nós temos um documento muito bem elaborado, feito no Brasil, que se chama Plano Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Então, veja bem, Plano Nacional de Prevenção aos Feminicídios. E esse plano, infelizmente, primeiro, ele é pouco conhecido, segundo, ele é pouco aplicado, né? Então, se a gente pensar realmente que foi um plano elaborado a partir do conhecimento, e aí tem um detalhe que eu acho muito importante da gente destacar também, porque quando a gente vai fazer qualquer ação em relação a qualquer coisa, né? Vamos tentar pensar como diminuir a violência. A primeira coisa, a gente tem que saber a realidade. Claro. E a gente está não sabendo exatamente o que está acontecendo com essas mulheres que sofrem violência. Sim. E muitas vezes a gente quer tomar uma posição, fazer uma ação que não diz respeito àquilo que ela está sofrendo, àquilo que ela está vivenciando. Então, o primeiro aspecto é você conhecer a realidade. E o segundo aspecto é você fazer ações com base em evidências, ou seja, com base na ciência. E a gente, infelizmente, está errando muito na mão, porque a gente está querendo resolver o problema depois que ele já aconteceu, né? Então, aumentar a pena nunca foi solução para nada. Exato. Agora, tem um detalhe. O que nós temos que sempre ter? Uma proporção. O desvalor da ação tem que corresponder ao desvalor do resultado. Então, se eu tenho um feminicídio, que é muito mais grave do que um homicídio, porque você matou aquela pessoa porque ela é mulher naquela condição, naquelas 3 condições que eu mencionava anteriormente, merece uma pena maior. Então, aí tudo bem, aí é certo, né? Você tinha, por exemplo, no pacote antifeminicídio, a gente tinha a pena de ameaça, que é um crime gravíssimo, né? Você ser ameaçado, imagina o que isso acontece, que dá em relação à sua estrutura. E você tem esse crime gravíssimo com uma pena que até então era de, no máximo, 6 meses. Sim. Quer dizer, realmente estava desproporcional. Então, você arrumar as penas por conta da proporcionalidade, ok. Mas você achar que com isso você vai diminuir a violência é uma ilusão muito grande. Sem dúvida. E quando você fala em realidade, eu penso que nós, como sociedade, acabamos dando esse olhar e esse valor para a violência visível, que é a lesão corporal, que é o feminicídio, que é onde a gente vê ela acontecer na prática ali, que existe um laudo para isso. Mas existe uma série de outras violências que são invisíveis. Existem violências simbólicas, violências psicológicas. Será que nós estamos errando também na configuração e nessa detecção do tipo de violência? Porque a mulher, dificilmente, eu trabalho em promotoria de enfrentamento à violência de gênero, e a mulher, quando chega como vítima do crime pior, que é o feminicídio, ela já passou por uma série de outras violências anteriormente. Já houve ali a violência psicológica, a violência emocional, a violência física. Você acha que a gente está errando enquanto sociedade, estrutura de poder judiciário, estrutura judicial de justiça, de forma global, aqui com todas as instituições envolvendo, nessa verificação
prévia da violência? Qual o tipo de violência? Como você enxerga toda essa realidade? Isso. Aqui a gente tem três questões para colocar em cima dessa sua observação, né? A primeira vem do Data Senado, que tem feito pesquisa sobre violência contra a mulher desde antes da Lei Maria da Penha. E foi elaborada a primeira pesquisa exatamente para subsidiar a elaboração do que era ainda um projeto de lei da Lei Maria da Penha, né? Então, é desde 2004. E nas duas últimas edições, é feita essa pesquisa a cada 2 anos. A última é de 2023, a próxima será agora no ano de 2024, novembro, provavelmente a gente tem essa pesquisa, essa nova pesquisa, a 11ª edição. E a partir da edição de 2021, já se acrescentou uma questão muito interessante, porque sempre fazia a pergunta, você, mulher, sofre violência? E aí ela respondia que não, ficava tudo bem. Agora não. A partir das 2 últimas edições, na medida que ela responde que ela não sofre violência, ela é chamada, convidada a responder uma série de outros questionamentos, e esses questionamentos representam violências. E aí a surpresa é que muitas delas, então, acabam colocando um xizinho ali, né? Aí descobrem que são vítimas de violência. Exatamente. Então, esse número, primeiro, quando você faz essa pergunta abstrata, você sofreu violência ou não, elas respondem que não. E quando você identifica, né, condutas de violência, ela se percebe na violência. E isso é muito importante, porque também dá um tom para nós, não só da vítima, como também o próprio autor, né? E eu volto aqui puxando para a questão dos homens. Sim. Porque às vezes os homens dizem, não, mas como assim, né? Eu não encostei o dedo nela. Eu não encostei o dedo nela, eu não fiz nada, né? Eu só disse que eu ia matá-la caso acontecesse tal coisa, mas eu nunca que eu ia fazer isso. Quer dizer, ele não entende isso como uma ameaça, né? Então, eu nunca que eu ia ter coragem de matar a mãe dos meus próprios filhos, mas ele não entende que na medida em que ele falou que ia matá-la, isso é uma ameaça. Então, ele não entende como um criminoso. Sim. Então, a gente tem... E a sociedade também, né? Infelizmente, a sociedade também só percebe a violência a partir do momento em que a gente tem a violência física. Exato. Né? Só a violência física. E isso precisa mudar, inclusive, nas próprias campanhas. Porque quando se fala de violência contra a mulher, o que é a maior abordagem que se coloca? É a mulher com o olho roxo. Exato. Né? Ou a mulher com o braço machucado. Ou ela morta. Ou ela morta. Quer dizer, as próprias campanhas publicitárias que giram em torno dessa questão da violência contra a mulher também estão errando nisso. Mas a gente tem um outro instrumento que eu queria também falar muito rapidamente, que é o FONAR, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos. E Sim. esse formulário traz para nós, é muito importante para a gente aplicar para a vítima. Certo. Né? Inclusive faz uma pergunta que nem se imagina que possa ser de risco, que a mulher esteja em risco, como, por exemplo, a pergunta se o seu agressor pratica violência contra o seu animal de estimação. Então, veja, é uma violência psicológica também contra ela, claro. Porque qualquer um de nós que tenhamos os nossos pets, né? Ficam abalados. Ficamos abalados. Imagina claro. Você ver o seu pet doente, ver o seu pet ali malzinho, você já acha ruim, já se sente ruim. Imagina você perceber que a pessoa está praticando uma crueldade contra o seu animal. Então, é uma violência também, uma violência psicológica isso. E mostra um grau de risco que essa mulher corre. Então, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele é aplicado para as mulheres, né, em relação às mulheres, mas eu sempre chamo atenção, principalmente quando eu estou dando curso de capacitação para advocacia, que esse formulário tem que ser aplicado também para os homens. Para que eles compreendam em que consiste a violência. Exatamente. Porque para eles verem que eles estão fazendo essas práticas aqui e que eles estão, por exemplo, se colocando em risco de serem futuros feminicidas, porque eu acho que isso é muito importante. Né? Nós, da advocacia, a gente não quer receber uma ligação no meio da noite, normalmente no final de semana, de um cliente que tinha lá uma medida protetiva contra ele e agora ele vai dizer que foi preso porque ele tentou matar a sua mulher. Né? A gente tem que fazer na advocacia também, quando a gente faz advocacia em relação aos homens agressores, que a gente chama supostos agressores, né? Nós temos que fazer uma advocacia preventiva também. Então, é importante que esses homens também percebam que eles estão praticando violência e, mais do que isso, eles estão se colocando em risco de serem futuros feminicidas. E há também a questão da violência patrimonial, porque não é só com relação à pessoa, ao pet, existem várias formas. Sim. É aquele homem que é violento dentro da casa, ele pega e quebra o celular da mulher, ele dá um soco na porta, ele quebra um copo na frente da pessoa. São atos, pequenos atos de violência que quando se analisa o geral, se chega em uma violência, pode-se chegar numa violência maior. E, Alice, esse formulário que você menciona, quem que responde? Em que circunstância ele é ofertado à pessoa para oferecer? Para responder? Para responder, né? Ele começa, assim, ele pode ser aplicado desde da delegacia,
né? Então, vai ser aplicado na delegacia. Também pode ser aplicado nas redes de enfrentamento à violência, nas redes de assistência, no CRAS, no CRES. Então, você tem assim, a possibilidade dele ser aplicado em qualquer momento que essa vítima tenha contato, seja com a instituição pública ou mesmo com as redes privadas, né? Então, ele pode ser aplicado. Então, em resumo, é quando há essa busca da vítima por uma ajuda. Isso, então, exatamente. Esse formulário ele tem essa finalidade. Daí ela acaba detectando ali outras violências que ela sofreu sem perceber. E o homem também. Exatamente. Mas há ainda todo um contingente de mulheres que muitas vezes sofrem essas violências, digamos, simbólicas, invisíveis, que elas não têm essa noção até vir a ser vítima de uma violência física. Perfeito. Né? E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente chega ao feminicídio, isso eu acho que é muito legal da gente falar, porque quando a gente chega ao feminicídio, tem a história de vida das mulheres, essa história é muito diferente. Então, a gente tem as mulheres que foram mortas e são brancas, são negras, são ciganas, moram na periferia, moram na comunidade rural, de várias idades. Mas quando a gente vai pensar e olhar a história de morte dessas mulheres, doutora Letícia, é exatamente igual. Porque é uma história de morte que começa com uma violência pequena, que vai cada vez escalonando mais, e é importante destacar também que a duração de uma violência em relação à seguinte, cada vez vai diminuindo o interregno de tempo. Então, ela está caminhando para o feminicídio. O que significa dizer que o feminicídio ele é uma morte anunciada, e uma morte previsível. Nós já temos, inclusive, desenvolvimento de inteligência artificial no Ceará, que com base nos atendimentos de saúde dessas mulheres, né? Então, analisou 13 mil e tantos notificações de saúde, consegue fazer a análise de quantos dias de vida essa mulher tem. Então, olha que coisa impressionante. Para ver como é uma lógica que essas mulheres vai seguir. Então, é importante, né, esse formulário, ele vai dar informações para nós sobre a questão do risco dessa mulher. E ela pode querer processar, fazer um boletim de ocorrência, ou ela pode não fazer isso, porque eu acho que é muito importante também destacar, principalmente porque muitas mulheres acabam não indo até a justiça ou até uma delegacia, porque elas não querem fazer uma denúncia, não querem fazer um boletim de ocorrência. Não querem se expor, não querem, enfim, porque muitas vezes a mulher, quando ela se coloca nessa situação, eu vou lá denunciar, muitas vezes ela é até hostilizada por isso. Também, isso acontece. Então, é complexa essa situação, não é tão simples de resolver. Não, a gente tem dados realmente de alguns estados que quando ela vai para fazer a primeira ocorrência, os policiais dizem, né, o delegado diz, olha, a senhora volta na semana que vem, porque é muito comum realmente essa mulher ir na delegacia e depois dizer, não, a gente fez as pazes, está tudo bem, eu queria, entre aspas, retirar a denúncia, né, porque não é possível. Mas o fato é que isso acontece na vida e a gente precisa entender essa realidade. Acontece isso? Acontece. Mas entender por que acontece isso. E se acontece isso com muita frequência, é porque a mulher não está conseguindo sair do ciclo da violência. Né? Então, não é que ela desistiu de sair do ciclo da violência, ela não está conseguindo sair. Então, no lugar da gente dizer volte na semana que vem, nós temos que ver o que a senhora precisa. E aí a gente tem instrumentos hoje na legislação impressionantes, como, por exemplo, o auxílio aluguel. Às vezes ela não sai daquela casa porque ela não tem para onde levar os filhos. Né? Então, ela precisa de um auxílio aluguel. A gente tem também toda uma questão dentro das instituições de trabalho para conseguir, ela tem preferência, essa mulher que sofre violência tem preferência para conseguir um trabalho. Né? Então, você tem assistência social, você tem uma série de situações em que a gente tem que fazer um olhar mais ampliado para saber dessa mulher. Eu até mencionava agora, recentemente, numa palestra que eu dei, né, se você é lá promotor de justiça ou juiz, eu estava falando para o Ministério Público, né, e você vê uma vítima que vai dar o seu depoimento e ela diz, eu estou aqui com meus dentes todos quebrados por conta da violência que eu sofri, além de você se solidarizar com essa mulher, acolher essa mulher, você tem que dizer, olha, agora saiu uma lei nova no Brasil em que você tem direito pelo SUS à restituição completa da sua questão dentária. Então, é mais do que só hoje a gente pensar em punir o agressor, que tem que acontecer isso, sem dúvida nenhuma, e o próprio Ministério Público acaba tendo esse trabalho também de pensar o que mais que a gente tem para oferecer para essa mulher. Sim, para comunicar, para que haja essa publicidade dos mecanismos que existem na rede de apoio. Hoje existe uma rede que talvez estamos pecando nessa questão da informação, de chegar nas pessoas essa informação de tudo que é ofertado pelo sistema público de justiça, né? E nós temos também, para além disso,
A questão, hoje já há a figura também que a Defensoria vem desempenhando também, que eu acho importante a gente destacar, da assistência qualificada da vítima. Então, além da função do Ministério Público no processo da violência doméstica, da violência de gênero, ainda há, somando a isso, a figura da Defensoria Pública, que hoje desempenha a assistência qualificada, então auxiliando de forma direta a vítima ali na audiência, conversando, desempenhando exercendo questões recursais, todos os trâmites processuais ali de proteção da vítima. E também nós temos, Alice, e eu percebo isso na prática, se você fala das mulheres, muitas vezes elas notificam e depois elas acabam não retornando. E nós também temos a situação que depois, durante a instrução, já existe uma denúncia, foi feito o processo, o trâmite chega na audiência, a vítima ela não quer falar sobre os fatos. Muitas não querem falar. E também como sistema de justiça, dentro do sistema, nós temos também que respeitar isso. É complexo, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar ali na formulação da verdade, no amparo da vítima, a gente também não pode forçar uma vítima a falar para que ela não seja revitimizada. Então, eu percebo que, às vezes, no cotidiano jurídico, na instrução das provas, desses processos que diz respeito à violência de gênero, a gente tem esse entrave. Muitas vezes a mulher chega e fala, eu não quero falar sobre isso, isso vai me fazer mal. Eu não quero lembrar disso. E como você faz? Chega na hora, muitas vezes, crimes de violência doméstica, a vítima é a única testemunha que existe, porque na maioria das vezes são crimes que não são praticados na presença de testemunhas. Então, eu acho que essa questão também é uma questão complexa para a gente lidar, porque às vezes existe todo o amparo, mas aí chega na hora da persecução criminal e do processo, que quando o Estado vai, digamos, aplicar a legislação, vai punir por vontade da própria vítima, ela chega e fala, eu não quero falar, não quero lembrar. E a gente também tem que respeitar. Porque é difícil força. Como é que se faz? Como que você enxerga conciliar isso, tudo Alice? Isso, né? Sim, temos a autonomia da vítima. Temos, às vezes, que ela não quer conversar, não quer falar porque ela foi coagida. Então, a gente precisa da equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo com essa mulher. Porque a questão ideal, na verdade, doutora Letícia, se a gente aplicasse o que está escrito na Lei Maria da Penha, a gente não teria esse problema. Porque, dentre as alterações que a Lei Maria da Penha sofreu, uma delas diz que, já na delegacia, esse depoimento dessa mulher tem que ser gravado, exatamente para evitar que ela precise falar isso em outros momentos. Então, deixa aquela situação, está lá gravado. Então, o que ela disse é aquilo ali. Ela pode alterar, pode incluir alguma coisa, tal, mas ela não precisaria ser ouvida novamente, né, se ela retificasse aquilo que já foi dito na delegacia. E aí, com isso, nós não teríamos essa questão da revitimização. Mas ela, ao menos, teria que ratificar. Não, o que eu falei, eu reitero, é isso. Mas se ela chega e fica em silêncio, aí também a gente tem outras garantias ali processuais que a gente precisa do contraditório, da ampla defesa, para que a gente possa também ter essa condenação. E isso aí gera esse entrave muitas vezes. É uma situação bastante complexa que eu vejo na prática, cotidianamente, todos os dias a gente lida com essa realidade. Muitas vezes, e muitas vezes, às vezes hoje muitas audiências são online. Muitas vezes o cartório entra em contato com a vítima e quem acaba atendendo é o próprio réu. Então, assim, ela está morando com o réu e ela não quer, a vida dela, ela está ali, não, eu quero continuar, eu estou vivendo bem com ele aqui, eu quero continuar nisso. E aí a gente, enquanto Estado, a gente tenta detectar essa questão da coação, mas ela está morando ali com ele. Não, é super complexo isso, mas, portanto, né, nos lugares em que a gente tem a Ronda Maria da Penha, isso fica mais tranquilo, porque a Ronda Maria da Penha está fazendo, ou a Patrulha Maria da Penha, conforme o nome, está fazendo a monitoria, porque a monitoração, né? Porque o que a gente tem que pensar é que quando aquela medida protetiva ela é deferida, e mesmo que depois ela seja revogada, ainda assim o monitoramento é importante, porque a gente sabe, por conta daquele histórico que eu falei, o histórico da violência, né? Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o que faz com que uma mulher fique num relacionamento violento, e normalmente ela fica durante 10 anos nesse relacionamento violento, até ela conseguir sair do relacionamento, então, nesses primeiros 10 anos da vida dela, muitas vezes ela tentou sair e ela não consegue. E aí vem a fala dessas mulheres, o que acontece com elas para elas ficarem nesse relacionamento violento, né? Então, essa pesquisa que eu mencionei do Data Senado, que está sendo feito desde 2004, vai apontar para nós, sempre apareceram nos 3 primeiros lugares, variando um pouquinho cada pesquisa, qual que ficou em primeiro, segundo e terceiro, mas sempre apareceram 3 coisas, olha que interessante. Medo de vingança do agressor. Então, a última pesquisa agora, de 2023, traz como principal motivo para ela ficar no relacionamento violento o medo, porque é aquela ameaça que ela sofre, né? Se você me deixar,
vai acontecer X, Y, Z, e ainda as ameaças em relação aos filhos, né, que é um tema que a gente tem que falar também, Exato. que é o feminicídio indireto, quando ele não mata a mulher, mas mata os filhos que tem com essa mesma mulher. E várias situações ocorreram recentes sobre isso. Exatamente. Então, essa é uma estatística de feminicídio, que é o feminicídio indireto, que a gente não contabiliza no Brasil como feminicídio, mas nós temos alguns países que vão contabilizar na estatística de feminicídio esse feminicídio indireto, e o outro também quando a própria mulher tira a sua vida por conta da violência que ela vem sofrendo, como sendo a última forma dela se livrar daquela violência. Daquilo. Então, também é contabilizado em alguns países como feminicídio. Aqui no Brasil, a gente não contabiliza, né? Mas, enfim, então essa mulher... Ponto número 1, que saiu na pesquisa última, medo de vingança do agressor. Então, imagina que situação dessa vida. Muitas vezes ela está ali, diz que não quer mais o processo, e reconciliou, mas essa reconciliação é entre aspas aí, né? Tanto que a gente tem decisões, inclusive, do STJ, falando da possível reconciliação. Nunca se fala da reconciliação, Sim. porque não se tem certeza se é aquele ciclo, que é aquela ideia que a gente sabe da violência contra a mulher, que começa tudo bem, daqui a pouco vem a violência, vem a fase da lua de mel, depois retoma tudo novamente. Tanto que hoje eu até nem falo de ciclo, eu falo de espiral da violência, porque ela não fecha, né? Ela está sempre se abrindo de novo. E essa espiral vai indo, e cada vez a violência seguinte é mais intensa do que a anterior, e cada vez o tempo entre uma violência e outra vai se diminuindo. Então, Sim. a gente tem que ter essa visão, né, de que essa mulher pode estar em risco. E o segundo motivo também que aparece com muita frequência na resposta das mulheres, porque elas ficam na relação, é exatamente a questão da preocupação com a criação dos filhos. Então, se a gente não dá condição para essa mulher sair do relacionamento e ela entender que ela não vai causar nenhum prejuízo, então ela se sacrifica para o bem dos filhos. E o terceiro motivo recorrente também é a própria condição financeira dela. Sim. Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo na vida dessas mulheres para entender se ela está ficando por uma decisão livre de convicção dela, Sim. ou se é por não ter outra oportunidade, outra alternativa. A gente tem que dar outra alternativa, porque a gente deixar essa mulher nessa relação violenta, nós estamos propiciando a possibilidade, eu vou dizer, não dela vir a ser morta, eu vou dizer diferente, do homem vir a matá-la. Porque, de novo, eu vou colocar ênfase no homem, claro, e não na mulher. É porque a gente acaba focando na mulher, né? Nessa Exatamente. questão a vítima, como se tudo fosse centrado nela, como se não fosse um comportamento... É o contrário, ela tem poucas opções. Ela é quem menos consegue. E o livre-arbítrio ali está muito mais relacionado ao comportamento masculino do que ao feminino. Exatamente. Para ele, é muito mais fácil ele deixar de praticar a violência do que ela sair dessa relação violenta. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Esse trabalho de prevenção, ele envolve uma espécie de emancipação multidisciplinar, porque ela é uma emancipação psicológica, patrimonial, envolve uma série de questões que você acaba de relacionar. E, além disso, Alice, que eu acho muito interessante reforçar, que este é o tipo de crime que ele é terrivelmente democrático, porque ele atinge mulheres de todas as classes sociais, cores, idades. Então, não há o estereótipo da vítima. Não existe isso. Muito embora as pesquisas vão mostrar que a maioria é mulher negra, né? Então, a gente precisa destacar isso. Mas isso na violência global também, sim, né, Alice? No feminicídio e na violência global. E sempre, né? Quando a gente vai falar de violência, a gente sempre que são populações mais vulneráveis ao crime, como vítimas de crime, de uma forma geral. Então, é esperado que acaba sendo a mulher negra também a maior recorrência de vítimas de feminicídio. Né? E também tem a questão que muitas vezes, em violências, digamos, não visíveis, nessas violências iniciais, muitas vezes mulheres que têm mais condição financeira, que vivem uma vida, às vezes, socialmente visível, elas não querem também noticiar. Então, tem também essa a questão. Vergonha também aparece. Quando a gente eu falei das 3 primeiras, né? Sim. Mas vai aparecer a vergonha, vai aparecer não acreditar na justiça, né? Porque a gente vê tantas coisas noticiadas por aí que às vezes as mulheres também não estão acreditando mais na justiça, né? Então a gente vai ter uma série de outras implicações também do porquê que essas mulheres não denunciam. E esse é um dado importante a partir do momento que a gente vai para a realidade, pergunta para as mulheres, porque não adianta, né, doutora Letícia, a gente pensar numa campanha ainda que está acontecendo no Brasil, mulher que sofre violência denuncie.
Se ela não denuncia por medo, se ela não denuncia porque ela não tem condições econômicas, por preocupação com o filho, a gente tem que dizer, denuncie e você terá essas outras... Eu te dou esse amparo. Exatamente. Eu não posso só simplesmente dizer denuncie. Não posso só passar um número lá, 180, ligue para isso que vai tudo ser resolvido, que não vai ser. Não vai, exatamente. Então, a gente tem que ter um compromisso, um comprometimento do que fazer em relação a essas mulheres. E eu sempre vou trazer de novo essa expectativa. Eu acho que a gente tem que começar a falar com os homens. Para os homens, no lugar de falar mulheres denunciem, nós temos que perguntar, homem, por que você está... Porque se a gente fala, né, que a mulher fica até 10 anos, na média 10 anos, sofrendo a violência, significa que tem um homem que fica numa média 10 anos praticando essa violência. E a gente tem que conversar com ele. Isso é interessante. E, Alice, existem projetos hoje de reabilitação, de recuperação que envolvam o agressor, não existe? Existe. Só que aí, doutora Letícia, veja bem, nós temos 5.700 e tantos municípios no Brasil. Exato. Né? E temos 500 só grupos de reflexão, né? De grupos de reflexão espalhados no Brasil. 500. Uma cidade como Brasília, por exemplo, já precisaria de quantos? Só aqui em Brasília, né? Até porque são grupos que não podem atender 1.000 pessoas, são 30, 20 pessoas, 50 pessoas no máximo, né? Então, a gente tem só 500 espalhados no Brasil. Claro. E isso é um dado importante porque é uma política pública, é muito barata, porque você precisa de uma sala, cadeiras, uma água. Profissionais ali, um psicólogo. Um profissional psicólogo habilitado, uma psicóloga, normalmente é feito por homens, essa condução. E você precisa, você viu uma água, um café, né? O máximo um café. Uma estrutura mínima. É uma estrutura mínima. E o resultado disso, desses 500 que a gente tem, nem 500 espalhados no Brasil, o resultado é muito promissor, no sentido de que a gente vai encontrar uma faixa de cerca de 4% só de homens que vão ser reincidentes. No sentido de que vai praticar essa violência contra essa mesma mulher ou contra outra mulher. Né? Então, é um índice de reincidência muito baixo, o que significa dizer que é um programa com muita eficiência e custo muito baixo. E por que a gente não tem isso espalhado no Brasil? Então, aí a resposta, que eu já adianto aqui, né? Eu tenho certeza que todo mundo está perguntando, poxa, Exato. Mas você tem essa solução aí, porque por que parece não? Tão simples. Quem hoje pode desempenhar políticas públicas, por que não implementar em cada um dos seus municípios isso? Exatamente. Mas é porque nós não temos políticas públicas para as mulheres de nenhum tipo. Né? Então, se a gente pensar que a gente fica indignada, fica aborrecida, fica assim assustada com esse número de violência contra a mulher, é porque nós temos uma sociedade que é conivente com a violência contra a mulher. Né? Esse é o ponto que a gente precisa falar. Nós temos, sim, uma sociedade que é conivente. Quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente, a sociedade se indigna muito com a violência contra a criança e adolescente. Né? Quando a gente fala de violência contra idoso, pessoa idosa, há também uma sensibilização, né? Não tanto quanto criança e adolescente, mas também há uma olhar da sensibilização. fragilidade, né? Sim, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, primeira coisa, a Lei Maria da Penha é inconstitucional, a Maria da Penha não fez nada daquilo, tem um vídeo, né? Um fake vídeo, um fake documentário. Inclusive, a Maria da Penha precisa de medidas de proteção até hoje pelas agressões, ameaças que ela sofre hoje. Exatamente. Então, a pessoa Maria da Penha, Maria Fernandes, está precisando de medida protetiva por conta disso, das ameaças que ela vem sofrendo. Então, assim, há uma dificuldade muito grave. A mulher está reclamando do quê? Ela já conquistou tudo. É mimimi. Então, você olha quanta coisa que a gente tem que enfrentar. E até esses dias atrás, pouco tempo, isso era a tese mais predominante em júri, a legítima defesa da honra. Então, veja o que nível de tolerância. É inconstitucional. Então, assim, o nível de tolerância da sociedade para a violência contra a mulher sempre foi muito grande, essa tolerância. Ao ponto de você pegar no tribunal do júri e absolver o homem que matou porque aquela mulher... ela usou uma saia curta e despertou um ciúmes nele, ou porque aquela mulher, enfim, se relacionou com outra pessoa e despertou ciúmes. Ou ele achou que estava assim. Ou ele supôs isso, e isso já era o suficiente para que ele... Recente, 2 anos atrás. Exatamente. 2023 nós ainda tínhamos a justificativa de matar a mulher. Eu já fiz vários júris no interior onde o réu foi absolvido com essa tese. Eu também já fiz, exatamente. Que hoje, se for alegada, ela é inconstitucional. O júri pode ser até anulado por conta disso. Deve ser anulado, né? Então, assim, é um cenário, Alice, eu acho que também muito disso, quando a gente fala em políticas públicas, mas ainda há uma predominância masculina no universo político onde são implementadas as políticas públicas. Com certeza. E esse universo masculino não tem essa sensibilidade, esse olhar para as demandas femininas. Hoje eu acho que hoje temos acompanhado uma mudança de olhar e de pensamento por força dessas campanhas de conscientização, mas ainda por força desse predomínio masculino na política, ainda temos essa dificuldade
em trazer essa predominância, dar esse devido valor e importância para medidas de prevenção no que diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero. Você não acha isso também? Não, vamos por um caso bem concreto. A questão da dignidade menstrual. Exato. Né? Absorvente é um item de consumo necessário para as mulheres, desde a adolescência Sim. até a idade de idosa. Né? Então, você vai encontrar uma situação assim que todo mês, vários dias do mês, a gente vai precisar desse item. E esse item, primeiro, né, nós não tínhamos uma lei como a gente teve agora, de dignidade menstrual, inclusive mês de maio se comemora, né, se celebra essa questão da dignidade menstrual. Então, ponto número, nós não tínhamos isso como na cesta básica. Como que não é básico para as mulheres ter o absorvente? É claro que era básico. Se ela sangra todo mês. Todo mês. E fazendo com que muitas meninas, inclusive, que não tinham condições não vão à escola, ao trabalho, faltam ao trabalho, né? Então, fica com uma situação de constrangimento, porque às vezes você está num local público e aí você, né, vai sangrar, e você não tinha isso como bem dentro da cesta básica. Então, só tivemos isso agora muito recentemente. Ponto número 1. Ponto número 2, se entendia que era bem supérfluo e, portanto, a tributação do absorvente era uma tributação alta, que fazia com que o produto fosse alto. Caro. Fosse mais caro, exatamente. Então, agora que a gente conseguiu mudar isso. E só mudamos quando a gente passou de uma posição irrisória de 7% dentro do Congresso Nacional para algo que também é muito pequeno ainda, que é 15%. Né? Mas só essa mudança já fez com que, com essas pautas femininas pudesse, porque não é que ninguém pensasse nisso lá dentro, as mulheres não pensavam nisso. Mas não é a realidade dos homens. Não é a realidade. Não era pautado. A questão é que não era pautado. Né? Então, agora começou a se pautar esse tipo por conta de uma pressão forte da bancada feminina. A bancada feminina tem feito um trabalho muito importante em relação a isso. Mas, de qualquer forma, temos a lei de dignidade menstrual, mas a concretude disso ainda não existiu, porque nós ainda precisamos que esses absorventes cheguem para as mulheres e não estão chegando. E, Alice, para além dessas alterações, tivemos várias alterações legislativas recentes aí nessa questão global de enfrentamento à violência. Eu incluo essas questões que você traz, a dignidade menstrual, acaba sendo também, entra, digamos, nesse pacote aí de proteção à mulher, porque são fatores que envolvem. Mas o pacote antifeminicídio, ele trouxe algumas medidas como perda do poder familiar e a questão da proibição de visitas íntimas para os condenados por feminicídio. Você considera essas medidas eficazes, Alice? Não, eu acho que a perda do poder familiar, necessariamente, né, ficaria uma coisa muito desproporcional, porque nem sempre ele vai ser preso, né, ele pode responder o processo em liberdade. E nós temos casos concretos que envolve, e é público isso, por exemplo, Maitê Proença, né, em que o pai dela, que era promotor de justiça, tira a vida da mãe dela e continua, ele responde o processo em liberdade, continua cuidando dela e do irmão. E ela vai num dia 8 de março de um ano que eu não vou me lembrar, dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, num evento que era alusivo ao Dia Internacional da Mulher, e ela conta toda a história que ela vivenciou, né? Então, assim, realmente ela diz que, inclusive, quando ela foi chamada para depor no Tribunal do Júri, né, ela depôs a favor do seu pai, e ela diz hoje, como adulta, como é que eu ia depor contra o meu pai e voltar para dentro de casa, morando com ele, sendo alimentada por ele, sendo sustentada por ele, né? Então, assim, foi um drama que ela vive, um drama que o irmão dela viveu também, o irmão dela teve consequências muito mais graves do que ela. Então, é um absurdo a gente imaginar que você tira a vida da mãe e o pai vai continuar com os filhos, realmente. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, o outro ponto, que é a proibição de visita, proibição total de visita íntima em relação não só àquela mulher, claro, né, se fosse uma tentativa, por exemplo, uma violência, mas né, a outras. Mas a outras também me parece totalmente inconstitucional, já está sendo alegado, inclusive já está tendo movimentações para alegar a inconstitucionalidade dessa parte aí do pacote antifeminicídio. Entendi. E, Alice, há um projeto recente, que é o projeto de lei Bárbara Pena, em que ele propõe, eu achei interessante esse projeto, porque ele propõe a transferência entre estados dos presos que continuam ameaçando as vítimas, porque esse é um grande problema. Muitas vezes o agressor de dentro do presídio, ele continua ameaçando a vítima, e o pavor da vítima é que quando ele sair da prisão, porque em algum momento ele vai sair.
A Como vítima você tem que ser encara comunicada, esse né? projeto? Sim, ela vai ser comunicada, mas de qualquer modo, em algum momento ele vai sair. Como você encara essa medida, essa mudança? Você acha que isso é uma mudança de paradigma, essa alteração, essa proposta? Um pouco disso já foi no pacote antifeminicídio, Sim. já tem um pouco dessa questão, né? De ele ser transferido para outro estado, para outra penitenciária, para outro local que ele esteja respondendo aquela pena. Agora, só para lembrar da Bárbara Pena, né? Porque é uma situação que eu acho que é importante dizer quem ela é, né? Então, é uma situação gravíssima em que ela estava na sua casa, sofreu violência, o ex-marido, então, bota fogo na casa. Este fogo acaba matando os seus 2 filhos e acaba matando também um vizinho já idoso que veio para socorrer, né, para ajudar. E ela, então, acaba tendo queimaduras espalhados pelo seu corpo todo, e até hoje ela precisa fazer cirurgias e mais cirurgias. Imagina a dor, né? Assim, eu tive uma mordida do meu cachorro uma vez no meu pé, uma coisa ali, e a gente sabe, imagina o teu corpo todo queimado, né? Então, realmente é uma situação dramática, assim. Eu tenho um carinho muito especial por Bárbara Pena, eu já tive a oportunidade de escutá-la, de estar com ela, né? Realmente é um drama muito forte, e ela transformou essa dor numa luta, né? Então, assim, que bom que ela conseguiu transportar essa dor para uma luta, e vem aqui, então, ela tem feito um trabalho muito forte no Congresso Nacional para conseguir aprovar determinadas situações que ela entende importante, né? Então, eu acho assim, um carinho muito grande. E acho que sim, claro, quanto mais distante esse agressor estiver, menos a vítima vai se sentir ameaçada, mas ela vai estar tranquilizada. E a tranquilidade dessa vítima é extremamente importante, né? Imagina pelo que ela já passou e o que ela não gostaria de passar novamente. E quais outras medidas, alterações legislativas que vêm em mente, assim, importantes nesse combate, no enfrentamento à violência de gênero, que você se recorda? Aí nós temos a lei e nós temos a não aplicação da lei, né? Então, vamos falar de uma lei. Vamos falar da lei primeiro, né? Falar da lei, eu acho que é extremamente importante, a lei que estabeleceu que as delegacias especializadas em atendimento à mulher funcionassem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um ponto importante. Até porque a gente tem uma pesquisa do Banco Mundial que vai dizer que nos locais onde tem essa delegacia de atendimento especial à mulher, chega a diminuir, doutora Letícia, até 11% os índices de feminicídio. Olha. Quer dizer, com essa informação, só se a gente pegasse, né, colocasse delegacias em vários lugares e mais grupos de reflexão, a gente já estaria resolvendo muita coisa. E resolvendo significa... Reduzindo, e significa que nós estamos salvando vidas. Porque famílias. A gente não está falando ali de uma coisa tranquila, nós estamos falando de pessoas que estão morrendo. Sim, porque a gente está falando em estatísticas, 1.450 mulheres, não sei quantos %, mas isso, cada número é uma vida, é uma pessoa, vida. Existe um CPF ali, uma história contada que deixa de existir. Tem uma família. Exato. Né? Tem uma família ao redor, teve um irmão que perdeu a irmã, teve o pai que perdeu a filha, a mãe que perdeu a filha, quer dizer, tem os amigos, né? E a gente sente muito, né? Eu conheci uma pessoa que morreu nessa condição de feminicídio, ela estava separada já, era Celina, e aí ela resolveu voltar para o relacionamento, de Celina, não faça isso, tal, né? Olha as estatísticas, você estuda isso, menina, como é que você faz? E ela volta para o relacionamento e realmente ela acaba sendo morta, né? Então, assim, a gente... Para ver a dificuldade, que mesmo a pessoa tendo o conhecimento, estudando o tema, ela ainda ela se mantém nesse ciclo. O quão difícil que é. É difícil, exatamente. Então, ela disse, não, eu vou fazer mais... Ela dizia exatamente isso. Eu vou fazer mais uma tentativa por causa do nosso filho. Né? E veja, de novo, o filho nessa condição. E para além da questão... Então, assim, lógico, existem leis boas, com mecanismos a serem aplicados, com iniciativas. Falta a prevenção. Mas como você enxerga hoje todo o sistema de justiça? Você acha que hoje há um funcionamento concatenado nesse trabalho de prevenção e enfrentamento à violência de gênero? Hoje nós temos um problema seríssimo, só para a gente pegar assim, a quantidade de crimes que chegam, né, de inquéritos policiais por crimes no contexto da Lei Maria da Penha, que chegam até os Ministérios Públicos Estaduais, já está, na média do Brasil, em segundo lugar. É o que mais está chegando em segundo lugar, né? Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, está chegando em primeiro lugar. Então, imagine a quantidade de violência contra a mulher, né? Por conta desses processos. Isso que nem chega tudo, né? E nem chega tudo. A gente sabe que chega ali em torno de 10% só, né? Imagina. Então, já é muita coisa que a gente tem. E o sistema de justiça, como um todo, não está conseguindo ter fôlego
para atuar em relação a isso. A gente sabe que a Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, que o juiz, a juíza tem um prazo de 48 horas para deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência, e quando foi feito um levantamento pelo Conselho Nacional de Justiça, agora recentemente, dá conta que tem tribunais que estão levando 14 dias. Então, imagina uma mulher que está numa situação de perigo, esperar 14 dias para ter uma medida protetiva, né? Para o deferimento de uma medida protetiva. Então, a gente está, realmente, a gente precisa colocar a realidade e entender que estamos quase declarando um estado de coisas inconstitucional, doutora Letícia, porque realmente está muito difícil. A gente que convive com colegas do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, da defensoria, mesmo nas delegacias de polícia, né, de atendimento à mulher, sabemos que o volume está muito grande. Sim. E não está se conseguindo dar conta disso. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma prevenção. Sim. Fazer com que esses casos nem cheguem ao sistema de justiça, porque não aconteceram, né? E quando chega, ter uma estrutura adequada. Necessariamente. Porque muito embora haja essa vontade de dar conta, de dar essa resposta, muitas vezes o volume ele é tão absurdo que consome. Então, são números, assim, imensos ali de medidas de proteção em todas as varas. E olha que ainda existem hoje, são inúmeras varas de enfrentamento à violência de gênero. Hoje, no Tribunal de Justiça do Paraná, foi feita uma iniciativa muito interessante, foi criada uma Câmara Criminal especializada no enfrentamento à violência de gênero, que é algo extremamente importante, porque o olhar do julgador para crimes dessa natureza é muito específico, tem que ser diferente, porque aqui nós temos a questão do valor probatório da palavra da vítima, que ele tem um valor especial, muitas vezes em audiência, há debates acalorados, porque muitas vezes vem o advogado questionando, mas como assim? Ela é a única testemunha, não pode ser condenada apenas com base na palavra, mas a grande maioria desses crimes acontecem sem testemunhas. E o julgador, e por isso que é tão importante câmaras especializadas e várias especializadas, ele vai tendo esse olhar específico, vai vendo a realidade, o funcionamento dessas situações. E nisso a gente pode acrescentar aqui um grande ganho. Além do Formulário Nacional de Avaliação de Risco que eu já falei, é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu estou colecionando, fica aqui também um convite para minhas redes sociais, @professora Alice, eu coleciono lá nas minhas redes sociais julgamentos com perspectiva de gênero. Sim. Tem um que eu queria destacar aqui, que eu acho importante para a gente entender essa discussão toda, porque é um caso de uma mulher que 20 anos depois, ela vem pedir em juízo a divisão do imóvel que ela adquiriu no tempo que ela tinha um relacionamento, uma sociedade conjugal, união estável, com o ex-companheiro dela. 20 anos. Só que 20 anos depois do fato, já deu a prescrição. A prescrição, na verdade, corre em 10 anos, né? E aí, um olhar de gênero observou o quê, doutora Letícia? Olha que interessante. O próprio Instituto da Prescrição, ele foi revisitado com uma perspectiva de gênero, para entender o seguinte: prescrição é um instituto que vai acometer quando a pessoa deixa de praticar de exercer o seu direito. Ela deixou de exercer o direito. E no caso concreto que a gente está analisando aqui, a situação foi que ela foi impossibilitada de exercer o seu direito. Por quê? Porque ela sumiu da vida desse sujeito por 20 anos, porque ela tinha sido vítima de tentativa de feminicídio, uma tentativa altíssima, gravíssima, assim, né? E depois disso, ele ainda dizia, e se eu te encontrar na minha frente, eu termino o que eu não consegui terminar, né? Então, ela, ademais da ameaça que ela sofreu, o abalo psicológico terrível que ela sofreu, e aí só 20 anos depois do fato é que ela diz, agora eu estou em condições de vir exercer, reivindicar meus direitos, né? E aí a decisão do Tribunal de Justiça de Tocantins foi no sentido exatamente de dizer, não, peraí, a prescrição é um instituto para quem não exerce o direito. E aqui o fato é que ela foi impedida de exercer o seu direito. Essa mesma prescrição, o Instituto da Prescrição, foi revisto também no outro caso que envolve violência doméstica pelo STJ. E o STJ, então, num caso que não era criminal, era de indenização civil, em que você tem 3 anos, a partir do momento que você completa 18 anos, você tem um prazo de 3 anos para pedir a reparação pelo dano causado por aquele crime, né? Então, não era processo criminal, não. Ela veio para reivindicar uma reparação de dano. E ela veio já quase completando 40 anos de idade. E ela mostra, né, no processo exatamente isso. Olha, eu era
criança e adolescente, fui vítima de violência sexual durante muito tempo pelo meu tio, era uma pessoa muito reconhecida na cidade, na minha família, eu não tinha como, né? Então ela faz toda uma demonstração e o impacto disso na vida dela, né? Então somente agora que ela se sentiu adulta, que ela se sentiu fortalecida, que ela se sentiu capaz de ir reivindicar o seu direito, e ela diz, minha questão não é só o direito que eu tenho, é que ele não continue fazendo isso com outras meninas da nossa família, né? Então ela também tinha esse dever, vamos dizer assim, ético, né? Mas que não precisa, a vítima não tem que ter esse dever ético, cada vítima vai ter que se comportar de acordo com as suas condições, com as suas possibilidades. E isso é importante a gente mostrar que o próprio princípio, né, o próprio instituto da prescrição, a partir de uma perspectiva de gênero, pode ser reinventado, pode ser revisto. Para isso. E é interessante, Alice, mas quando a gente fala sobre essas histórias, para quem nos ouve, pode dar a sensação de um distanciamento. Parece que estamos falando de personagens, de uma vida que não faz parte do cotidiano. Mas nós aqui estamos falando de assunto que diz respeito a nós mesmas, às nossas mães, às nossas filhas, às nossas amigas, enfim, a todas as mulheres que estão no nosso entorno. Então, é uma realidade hoje vivenciada por mais da metade da população brasileira. Sim. E isso, lógico, que não é uma realidade só do Brasil, mas no cenário mundial, o Brasil ele está num ranking extremamente avançado de violência. Você menciona o 5º lugar no número de feminicídios. Mas extrapolando um pouco a esfera doméstica, porque a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela não fica só entre 4 paredes. Não. Ela extrapola, ela vai também para o ambiente público. Nas últimas eleições, Alice, 3 a cada 10 vereadoras relataram ter sido vítimas de violência política de gênero, que é aquela violência vivida pela mulher na vida política, no exercício de um mandato ou no exercício enquanto candidata. Como você enxerga essa realidade? Como você vê a questão da violência extradoméstica, a violência política contra a mulher? Sim, nós temos a violência política de gênero e, às vezes, até uma interconexão, né? Porque a gente tem uma pesquisa que vai mostrar que um percentual de 14% das mulheres vão dizer que os homens praticaram uma violência que é não permitir que elas trabalhem ou estudem. Só que a gente não tem a pesquisa, mas com certeza nós vamos ter também situações de os homens não permitiram que as mulheres fossem candidatas, né, participassem da política. A gente sabe que isso acontece também. Então, a gente também tem isso dentro do âmbito doméstico. Mas, tirando o âmbito doméstico, quando a gente pensa, né, que a participação da política é a organização da democracia, né? Então, quem perde é a democracia. Porque se essas mulheres não podem exercer a política por conta da violência e por conta disso elas são afastadas ou elas não exercem a política da forma como elas gostariam, com toda a expansão, com toda a dimensão que elas gostariam, quem perde é a democracia. Então, a gente tem que primeiro pensar exatamente isso, né? As nossas opções, muitas vezes a gente diz, a mulher não vota em mulher. Mas quais são as opções que a gente tem? São muito pequenas as opções. Normalmente, é aquele 30%, né, devia ser o mínimo, acaba sendo o máximo. Né? Então, aquele 30% ali de candidatas. E se a gente for pensar, muito importante de saber, que existe a pré-candidatura. Qualquer uma de nós podemos ser pré-candidato. Se eu quiser ser pré-candidata, você quer ser pré-candidata, todo mundo pode ser pré-candidato. Mas um partido político vai ter que pensar entre essas que se ofereceram para ser pré-candidatas, quais que vão ser candidatas. E os partidos políticos normalmente são dirigidos por homens. Exato. E normalmente não se tem ainda dentro da nossa sociedade, infelizmente, a gente precisa falar disso, né? A ideia de que a mulher deve participar também da política. Né? Então, não é a mulher que não gosta da política, é a política que não gosta da mulher. Então, quando você vai pensar que os partidos políticos, os dirigentes, que vão escolher quais são aquelas mulheres, normalmente vão escolher dentro do seu próprio perfil. Então, às vezes, a gente fala, poxa, é uma mulher, mas não representa a nossa pauta, né? Às vezes, até nesse caso da igualdade, da lei de igualdade salarial, a gente teve várias senadoras que votaram contra a lei de igualdade salarial. E a gente pensa, mas como que uma mulher vota contra uma lei que diz que trabalhos iguais, salários iguais, né? Exato. E aí você vai ver qual é a justificativa, tal, mas a gente teve essa situação, né? E eu digo, quando a gente pensou e fez um mapeamento das mulheres que votaram contra a igualdade salarial, eu disse sempre, isso está muito errado, porque tem que mapear também os homens que votaram contra a igualdade salarial. Porque isso não é um problema da mulher, Exato. Isso tem que ser visto como um problema da sociedade. Exato. Como é que você vive numa sociedade que você chama de democrática, em que o mesmo trabalho, se exercido pela mulher, tem um peso, e se exercido pelo homem, tem um peso vezes 2?
Não pode. Então, eu não quero viver, nenhum homem, nenhuma mulher gostaria de viver numa democracia num país como este. Então, acho que às vezes a gente também pesa muito a mão em relação às próprias mulheres, Sim. quando a gente tem que pesar a mão em relação à sociedade. São 2 pesos e 2 medidas, né, São, Alice? exatamente. Bom, isso só mostra que a gente está no caminho, estão sendo feitas medidas aí de conscientização, medidas legislativas, mas ainda há um grande percurso aí, não só no enfrentamento à violência de gênero, mas principalmente no que diz respeito à igualdade. Então, é um panorama ainda muito grande aí a ser percorrido, nós temos muito trabalho ainda pela frente, e por isso que debates como esse, conversas como essa são tão importantes. E eu quero agradecer aqui, Alice, muito você ter se disponibilizado a participar, porque você é uma voz muito potente, uma voz muito participativa no que diz respeito a toda essa temática que envolve o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. E isso é um trabalho muito bacana da tua parte, é admirável, e eu fico muito feliz de você estar aqui participando e que a gente possa chegar, essa nossa conversa, a muitas pessoas, porque eu acho que é o tipo de informação que tem que ser ouvida por homens, mulheres, adolescentes, jovens, enfim, por toda uma sociedade que tenha um mínimo de interesse numa mudança, né? Exatamente. E aí, doutora Letícia, só para concluir, né? A gente fala muito da desigualdade, mas eu acho que um ponto muito importante para a gente refletir é que quanto mais desigualdade, mais violência. Claro. Então, se a gente ficou pensando o tempo todo, né? Como é que a gente vai resolver o problema da violência? Sim. Já tem um caminho pronto. O caminho pronto é diminuir a desigualdade. Então, trabalho igual, salário igual, vai diminuir a desigualdade. Exato. A maior participação da mulher na política vai diminuir a desigualdade. E quando a gente tem uma diminuição da desigualdade, gratuitamente a gente tem a diminuição da violência. Então, o ponto importante para a gente trabalhar é esse. Toda a sociedade que a gente vai analisar que tenha muita violência, ela também tem muita desigualdade. Então, se o Brasil, como a gente falou, é o 5º país que mais mata no mundo, é porque nós temos, e os dados são esses, né? A gente tem muita desigualdade entre homens e mulheres ainda hoje no Brasil, apesar da nossa Carta de 1988 falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu brinco que a gente ao menos perante a lei, né? Exatamente. Mas a gente é muito inconstitucional, né? As nossas relações são muito inconstitucionais. Não Acho que estão enquanto de acordo. Sociedade nós temos que fazer melhor esse nosso dever de casa. Com certeza. Mas que é bom, isso. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Obrigada, Alice.